Bora lá, Fé, o Corinthians ganhou novidades pro derby, bora acompanhar as últimas notícias do Corinthians aqui no Domingol com o Benja, que atualizaram todos os detalhes do derby. Foi confirmado agora, o Memphis Depay vai pro jogo, e o Roberto, o Mateuzinho, tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Já deixa o palpite do placar aqui do derby, vamos ver se você tá com o pé quente para ajudar o timão, hein? Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Corinthians e Palmeiras se enfrentam daqui a pouquinho, às 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena. As equipes vivem situações um pouco distintas na tabela. O Timão tá tentando dar adeus ali, se afastar cada vez mais do Z4, quer encostar na parte de cima da tabela. Já o Palmeiras está brigando pelo título, não quer dar brecha para o Flamengo disparar na liderança. É um clássico que promete, sem dúvida, promete muito. Então, torcedor, segura o coração. É importante hoje, clássico, né? Jogaço pra gente estar falando aí, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Mano, você que é um cara que conhece muito Corinthians tá subindo, pegando o elevador aí, saindo, dando adeus ali, tá ficando cada vez mais distante do Z4, mas, mano, a gente sabe que clássico é clássico, né? Memphis volta, joga, não joga, o que a gente pode analisar neste domingão? Torcedor corintiano, pode ficar tranquilo? Olha, tranquilo é uma palavra, talvez... Aliás, Corinthians e tranquilidade não existe, não combina muito, né? Não combina muito. Mas boa tarde a todos, boa tarde, Renan, Michel, nossos amigos aí também que estão em casa acompanhando o Domingol. Eu acho que o clássico, ele sempre acaba motivando demais, né? Os jogadores acabam entrando com gás diferente, mas o Corinthians, ele vem de boas partidas. O Corinthians, ele vem de uma partida, apesar da derrota, que ele produziu bem contra o Bahia, foi jogar em São Januário, também conseguiu uma boa vitória. Na Copa do Brasil também a mesma coisa no Paraná. Então o Corinthians, ele vem atuando bem. Parece que o time meio que engrenou. O time deixou aquele negócio, aquela característica de escolher jogos para começar a jogar em todos agora. Porque antigamente na Copa do Brasil tinha um comportamento, o Campeonato Brasileiro era outro. Agora parece que o time despertou. E eu não sei até que ponto que não é a presença desses moleques que estão no ataque. Aí você me perguntou a respeito do Memphis, se ele volta hoje. Tá voltando de lesão. Tecnicamente, ele tem tudo para estar entrando num clássico ao lado do Guinegão, porque o Guinegão acho que é o titular hoje, não tem como tirar o moleque do time. Nos 3 últimos jogos que ele jogou como titular, ele marcou gol nos 3. Então como é que você tira um cara desse do time? Ainda mais com a ausência do Yuri Alberto. Mas a vaga ali do ataque ao lado do Guinegão deve ser preenchida pelo Memphis pela experiência que ele tem. Se ele tiver condições de jogo, eu acredito que o Dorival deva começar com ele. Mas o Corinthians, ele tem algumas indefinições também, por exemplo, lateral direito. Mateuzinho também é uma incógnita, apesar do departamento médico falar que não preocupa, mas a gente viu que o jogador, né, Michel, quando sente a coxa, talvez ainda mais um clássico, o cara pode tentar se preservar. Então, se ele não jogar, a dúvida é Charles ou Félix Torres na lateral direita? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Mas na dúvida é o Charles. O Charles deve parecer o Carlos Alberto Silva, comparado com o Félix Torres, que é horroroso. Aí você vai pra lateral esquerda, não vai jogar o Bidu, porque tá suspenso, vai entrar o Angileri. É um cara que a torcida também gosta, apesar de eu achar que ele oscila demais, mas é um cara que passa confiança. O meio-campo também tem algumas alternativas ali, por exemplo, deve jogar o Ranieri, o Maicon, que tá voltando a jogar bem também, e na esquerda deve ser aí o Bidon. O Bidon deve entrar aí, se o Charles for pra lateral direita, é capaz do Bidon começar o jogo ali pela esquerda. Garro, e na frente deve ter aí mesmo Memphis Depay e Guinegão. O Mbappé de Itaquera. O moleque tá deitando, hein? Era isso que eu ia falar. O moleque tá deitando, Michel. É legal ver o Corinthians voltando a usar o que historicamente sempre foi... fez muito parte do Corinthians, né? Os jogadores da base. O Corinthians sempre usou muito a garotada. Ficou nesse período recente aí... ali querendo usar jogadores mais experientes, e a gente volta a ver o Corinthians usando jogadores da base e a base resolvendo pro Corinthians. Isso é legal. Guinegão, menino de 18 anos, impressionante. Isso é muito bom, né, pro Corinthians, que sirva de exemplo. Eu acho que a molecada, quando ele entra nessa transição, né, de vir da base profissional, tem que se valorizar isso, né? Você tem que dar valor para esse atleta. E isso está acontecendo com o Guinegão. Tem uma história até bem legal. Eu não acompanho muito alguns jogos da base e tudo mais, mas eu fui num evento em Sorocaba onde o Corinthians iria jogar e ele jogava. Mas já tem uns dois anos por aí, mais ou menos. E, cara, eu vendo, ele é forte. Sim. E aí eu perguntei sobre, até pro Christian. O Christian tava jogando, o filho dele tava jogando. Aí eu perguntei e aí começaram a falar muito bem dele, como é que era muito bom jogador, era um centroavante nato, tipo aquele centroavantão, sabe? Que lembra o Viola, né? Das antigas e tudo mais. E vem demonstrando, eu acho que essa é a hora de você aproveitar. Imagina o garoto que nos últimos 3 jogou os últimos 3 jogos titular, fez 3 gols.
um clássico em casa contra o Palmeiras. Cheio de vontade. Acho que para você dar mais confiança pro atleta é botar o jogador para jogar e ele, com certeza, ir bem, ser decisivo, colocar ele já nessa função de ser decisivo, mesmo com pouca idade. Isso vem acontecendo muito, né? Tanto que a gente vê jogadores como o Estevão começou a fazer a diferença pro Palmeiras logo cedo e ser uma referência logo cedo e ser vendido por milhões. Então, assim, não tô dizendo que possa ser esse projeto para ele, mas eu falo em usar mesmo, em apostar nesses jogadores. E tem que apostar mesmo porque tecnicamente dentro de campo ele vem mostrando muito potencial. E é legal, mano, ver a identificação que o Guinegão tem com o clube, porque é alguém que começou no futsal, passou por todas as categorias de base, tem uma relação afetiva por ser torcedor do Corinthians, né? Então, assim, para esse menino estar no profissional é a realização de um sonho. Pedir para ele correr 90 minutos, 200 minutos, o cara vai correr e vai comer grama. É verdade. E digo mais, Michel, isso é mérito também, sabe de quem? Do Dorival. Sim, porque o Dorival, cara, ele tava balançando no cargo e ele tinha opções ali no banco. Mas tava mesmo, mano? Até tava, porque a gente sabe muito bem que quando você não consegue fazer um bom trabalho, por mais que na Copa do Brasil ele estivesse indo bem, mas o Corinthians quando começa a beirar um Z4 de Campeonato Brasileiro, como teve aí, por exemplo, o Corinthians numa sequência de 11 jogos tinha tido uma vitória. O que é muito pouco para um clube do tamanho do Corinthians e com um elenco que pode jogar mais do que vinha jogando. E isso acaba esbarrando aí também na cobrança em cima do treinador. Mas o Dorival, na época que ele optou aí por colocar ele contra o Bahia, os dois atacantes ali que eram jovens, que é o Kaique e o Guinegão, ele acaba meio que preterindo dois caras. O Romero acho que não tinha chance ali de jogar contra o Bahia porque ele estava suspenso, mas no jogo seguinte ele poderia ter jogado. Mas ele preteriu, por exemplo, o Thales Trágico, que tá péssimo, depois da renovação do contrato. O Thales, que o Michel falou, era Thales Mágico, foi pra Thales Trágico. E o Romero, que é um cara que é experiente, é um cara que em determinado momento era o artilheiro da arena. Então, pro treinador que muitas vezes é bunda mole, é fácil você bancar esses caras aí, mesmo que morra abraçado, você coloca os jogadores veteranos ali que já tem meio que nome, já tem mais experiência. Ele falou, pô, vou acreditar mais nesses caras do que nos moleques. Ele foi lá e bancou os dois. Falou, você vai jogar e você vai jogar. Surpreendeu muita gente e os dois jogaram muito. E aí, quando eu falo a respeito da postura, Michel, não sei até que ponto que a vontade desses moleques, porque eles estão querendo matar um leão, sabe? Marcação alta, os dois correndo que nem um louco, tentando tomar a bola aí dos zagueiros, dos laterais, enfim. Eu não sei até que ponto que isso também não contamina a postura do restante do time. Porque quando você tem o Memphis, nada contra o Memphis na parte técnica, mas o Memphis sem a bola, ele é um morto. Ele parece aquele cara que alugou a quadra e chamou os amigos e falou... É o dono da bola, o dono da bola, né? Exato, corram por mim. Às vezes o cara passa do lado dele andando, ele não dá o bote. Agora esses moleques não. Você via a marcação do Corinthians ali mordendo, buscando bola, forçando o erro dos zagueiros, dos laterais. E isso acaba contaminando o time, porque os jogadores que estão atrás, eles já falam, opa, esses moleques estão querendo se matar aqui, eu não preciso nem correr tanto, porque eu vou ficar meio que na sobra. Na hora que ele der o bote aqui, se o cara tentar driblar, eu já tô mais curto ali naquele espaço pra tomar a bola. E querendo ou não, inflama a torcida também, né? Não, e só encaminhando que o Mano acabou de falar, não são nem todos, tá? Às vezes não são nem todos que se doam, que nem essa molecada do Corinthians hoje que tá entrando, tá se doando. Porque você vê muitos meninos, às vezes, que entram, porra, numa moleza danada. Parece comer de uma verdade, feijoada, numa né? moleza danada. Fala, pô, é o momento da vida deles. Então, pô, tem que agarrar com unhas e dentes. Então, assim, esse moleque, eu tô muito com o que o Mano falou. Eu acho que, e muitas das vezes também, e aprovo porque o Dorival ter essa coragem de colocar o moleque, tem muitos treinadores que vai falar assim, pô, vamos proteger o moleque, não vamos botar o moleque nessa fogueira, não. Roubada, né? Pô, é uma roubada, o moleque acabou de subir profissional, pô, já vou jogar no moleque. Tá ali pra isso, amigão, joga na jaula do leão e deixa o pau torar. Então, assim, é isso, eles têm que entender que essa molecada precisa desses momentos, dessa oportunidade. Se tem qualidade, põe pra jogar, É isso, tem que botar pra jogar, não tem esse negócio, mas ainda não tá preparado, amigão. Hoje tem moleque de 17, 18 anos, os moleques estão voando, os moleques estão melhor, os moleques estão ganhando dinheiro, estão jogando na Europa. Antigamente a gente não via isso, então tem que botar essa molecada pra jogar sim. Ô Michel, pelo que você e o Mano estão falando, então o Corinthians já tá com 1-0 já, né? Mas a gente não pode esquecer que do outro lado tem o Palmeiras que não perde há 8 jogos eu não falei no isso. Brasileiro. Eu não falei isso. 0-0 já tá por isso? Não, tá 0-0. Tá 0-0, clássico, tá 0-0. E aí, mano?
O Corinthians ele vem levando uma vantagem contra o Palmeiras nos últimos jogos, principalmente nos eliminatórios. No Paulista foi assim, na Copa do Brasil foi assim. Campeão do Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, eliminou na Copa do Brasil. Mas no primeiro turno o Corinthians acabou perdendo na Arena Barueri. Mas o retrospecto é melhor esse ano. Sim. Né? Nos confrontos diretos. Comparado com os outros anos, aí o Corinthians está bem. Eu acho que jogar dentro da Neoquímica Arena hoje, com a torcida a seu favor, é um grande trunfo. E diante do que o Corinthians tem apresentado, eu acredito que consiga fazer uma boa partida sim. Como eu disse anteriormente, eu acredito que o Corinthians agora pegou no breu. E um outro cara que merece uma ressalva aqui também, vamos colocar assim, um adendo, é o próprio Maicon, que depois da lesão, eu fui um cara muito crítico do Maicon, até inclusive antes mesmo de se lesionar. O Maicon era um jogador muito lento. Era um jogador disperso dentro de campo, um cara que muitas vezes ali demorava demais para passar a bola, não tinha criatividade. Eu falei, parece que o Maicon fez uma regressão e acordou na década de 70 e parecia que estava jogando naquela época, que o jogador tinha mais espaço, enfim. Hoje o futebol moderno não permite mais esse tipo de situação. E o Maicon, cara, depois da volta dele, principalmente lá no Rio de Janeiro contra o Vasco, jogou muito, até numa função que o Garro estava exercendo, o Garro foi preservado no começo do jogo, não começou entre os titulares, o Maicon na armação estava ali distribuindo, estava ali sendo um cara criativo. Então a tendência mesmo, pela qualidade que o Maicon tem, agora aprimorando a parte física, eu acho que ele vai ser um cara muito importante para o Corinthians também. Hoje em dia é uma posição muito importante. Quando você tem um jogador com confiança, que faz o time jogar, né, e ao mesmo tempo também, sem a bola, marque bem, isso aí já é meio caminho. Hoje em dia, no futebol atual, moderno, né? No futebol atual é necessário você ter um jogador desse perfil, né? Como o Mano vem falando do Maicon. Realmente ele passou por um processo de lesão e volta e tudo mais, mas assim, acho que hoje, quando você tem um jogador, olha o Flamengo com o Jorginho. O Flamengo, assim. O Flamengo é o melhor elenco do Brasil, né? Toda a bola passa pelo pé do Jorginho, e ele que organiza tudo. Então, quando você recupera um jogador que tem uma história dentro do clube e tem muita qualidade, é importante. Então, assim, pro jogo de hoje, eu acho que é um bom momento pro Corinthians jogar um clássico. Vem de bons jogos, de bons resultados. E é sempre bom, lógico, você jogar um clássico em casa diante da sua torcida. Então, o clássico é um bom momento pro Corinthians hoje. Na história do confronto, a vantagem é palestrina, mesmo com divergências nas contas. O Alviverde considera 10 jogos a mais e está 5 vitórias à frente do rival, 140-135. Enquanto na contagem corintiana, o Timão tem só 3 vitórias a menos, 136-133. Agora, entre os técnicos, no duelo Dorival versus Abel, o brasileiro tem 3 vitórias e o português 2 em 6 confrontos. Enquanto Abel Ferreira é superior contra o Corinthians desde que chegou. Em 20 derbys, venceu 8, empatou 7 e perdeu 5. Tranquilidade para jogar! Fiquem tranquilos! Nós vamos passar, moçada! Esta competição é aquela competição que é grão a grão enche a galinha ao papo, está bem? Grão a grão enche a galinha ao papo. E nós hoje fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, com inteligência, com sabedoria, com a vossa qualidade, para somar mais 3 pontos, ok? Números e declarações de uma rivalidade gigante que se aproxima dos 400 confrontos na história e que nesse domingo escreve mais um desses capítulos inesquecíveis. Vai ser o 7º derby em 2025. Até agora foram 2 empates, 3 vitórias do Corinthians e apenas 1 do Palmeiras. No domingo, às 6h30 em Itaquera, o reencontro entre esses 2 gigantes do nosso futebol. No primeiro turno do Brasileirão, a única vitória do Alviverde até agora, 2-0 em Barueri. Os 2 últimos derbys foram pela Copa do Brasil. 2 vitórias do Corinthians, 3-0 no placar agregado. Para esse duelo, Dorival tem algumas dúvidas e muitos problemas. Além de Yuri Alberto, Carídio e Martínez, Mateuzinho se machucou no último duelo e virou dúvida. E o time não tem lateral reserva. Félix Torres, zagueiro, deve ser improvisado na posição mais uma vez. Na ala esquerda, Matheus Bidu está suspenso. Memphis pode aparecer entre os titulares. Jogou apenas 12 minutos na grama sintética contra o Atlético Paranaense. Um provável alvinegro, Hugo Souza,
Mateuzinho ou Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri. Ranieri, Breno Bidon, Maicon e Rodrigo Garro. Memphis Depay ou Kaique e Guinegão. Para o confronto, Abel conta com a volta de Aníbal Moreno, que cumpriu suspensão automática no último jogo. Um provável alviverde, o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Aníbal Moreno ou Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Maurício e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Bora lá, Fel, as expectativas são as maiores possíveis pro derby. Se você chegou até aqui, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Timão. Eu sou o Murilo, eu te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal. Pré-jogo, pós-jogo, coletiva, contratação, reforço, tudo sobre o Timão aqui. Então curte aí, se inscreva no canal, se tiver um botãozinho para hypar o vídeo, clique em hypar, assim você nos ajuda demais, beleza? Vamos lá, pessoal. Hoje o Corinthians chega confiante, na minha opinião, humilde opinião, sem clubismo nenhum, favorito para ganhar o derby. O Corinthians que já castigou o Palmeiras nessa temporada de 2025, né? Vem amassando o Palmeiras, castigando o Palmeiras com muita frequência, vem de uma grande resultado, né, na Copa do Brasil, fora de casa, e chega grandão aí para enfrentar o Palmeiras que vem babando, né? Querendo como último trunfo aí ter uma vitória no Brasileiro em cima do Corinthians, que já ganhou Campeonato Paulista, que já te eliminou da Copa do Brasil. Como eu disse, o Corinthians já cansou de castigar o Palmeiras e vai ser castigado mais uma vez hoje dentro da Neoquímica Arena. Nós temos o Gui Mbappé, estão querendo mudar o nome dele de Guinegão para Guinegol, né? Já tá na hora já. O Guinegol vai cravar gol hoje. Se você não deixou o palpite aí, coloca aí o palpite nos comentários. O Guinegol vai fazer gol hoje, vai dar alegria pra torcida e vai cravar mais o nome dele aí na história e vai começar a se sobressair muito, né? E o outro gol vai ser do Rodrigo Garro aí. E Deus vai ser bom, bem, vai vencer o mal hoje. Então bora lá, Fiel. Hoje as expectativas são as maiores possíveis. O Coringão vai dar uma surra no Palmeiras novamente, né? E aí a gente volta aqui pra fazer o pós-jogo, tudo aqui, coletiva, dos gols, tudo aqui nesse canal. Então curte aí, se inscreva, dessa moral pra gente. Até mais tarde com um pós-jogo do Timão, se Deus quiser. Valeu!